Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Abra sua Bíblia comigo, Marcos, capítulo de número 8. Vamos, nessa noite, fazer a leitura dos versículos de número 22 a 26. Marcos, capítulo de número 8, verso 22 até o versículo de número 26. Esse é o texto para a nossa reflexão. Marcos, capítulo 8, verso 22 a 26. E antes de fazer a leitura, eu gostaria de dizer o tema da nossa mensagem, o tema da nossa reflexão. E o tema é curando por completo. Esse é o tema da nossa reflexão nessa noite, curando por completo. Marcos capítulo 8, verso 22 ao versículo de número 26. Então eu farei a leitura, os irmãos podem acompanhar comigo. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Até aí, irmãos. Vamos orar, fechamos os nossos olhos, oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, em oração, neste culto, ó Deus, que fomos chamados pelo Senhor a prestar-lhe, ó Deus, em submissão e humildade, diante, ó Deus, da Sua grandeza, diante, ó Deus, do Seu ser, que é pleno e perfeito em todos os seus atributos. O Senhor que é perfeito em todo o seu ser, em quem não há limitação, em quem não há falha, é quem nos chama e nos convoca para adorar. E nessa noite, ó Deus, em submissão e obediência ao Senhor, de forma humilde e em reconhecimento da Sua grandeza, nós nos colocamos diante de Ti para adorá-lo. E neste momento, ó Deus, em que lemos a Sua palavra, o fazemos visando assim ouvi-lo falar conosco por meio da Sua santa palavra. Oramos, ó Deus, fala conosco nessa noite através da exposição da Sua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, você consegue ver Jesus? Você consegue vê-lo claramente? E é claro que quando eu digo isso, eu não estou me referindo a vê-lo fisicamente, porque é óbvio, o Senhor Jesus, Ele já não está conosco fisicamente. Os seus discípulos puderam acompanhá-lo durante os seus 3 anos de ministério terreno, e Ele esteve fisicamente conosco durante um período de cerca de 33 anos. Seus últimos 3 anos de vida foram anos de fato dedicados ao seu ministério, e os seus discípulos e grande parte do povo do primeiro século pôde vê-lo, pôde ver os milagres que Ele fez, pôde ver a forma com que Ele ensinava, pôde ver os milagres que Ele realizou, pôde vê-lo inclusive sendo crucificado, e uma grande multidão o viu inclusive ressurreto. Nós
não somos e não fomos agraciados com a presença física do Senhor Jesus, mas nós podemos vê-lo através das Escrituras, nós podemos vê-lo na forma com que ele se revela e ele se manifesta a nós na sua palavra. No entanto, meus irmãos, para ver o Senhor Jesus, para vê-lo como ele se revela a nós, como ele é revelado a nós na sua palavra, não bastam apenas esses olhos que a terra há de comer, não bastam apenas os olhos que nós temos na nossa face, porque com esses olhos que Deus nos deu, e se o Senhor te agraciou com uma boa visão, ou mesmo se você usa óculos, você pode ler as Escrituras e conhecer essa história. Você pode ler os Evangelhos, você pode ler aquilo que o Antigo Testamento diz a respeito do Senhor Jesus e conhecer aquilo que a Escritura anuncia a seu respeito no Antigo Testamento e aquilo que se cumpre nas Escrituras, na sua encarnação e no seu ministério. Nós podemos conhecer essas coisas por meio da leitura, mas para ver o Senhor Jesus, para compreender quem o Senhor Jesus é, nós precisamos que Ele abra os nossos olhos. Como o apóstolo Paulo mesmo vai dizer a respeito das suas orações em favor da igreja de Éfeso, no capítulo de número 2, capítulo 1, perdão, segunda parte, ele ora para que o Senhor abra os olhos do coração daqueles irmãos, para que eles possam ver o Senhor e compreender o Evangelho. Nessa noite, irmãos, nós vamos ver a história de um homem que não podia ver, mas que em algum momento ele passa a ver até mais do que os próprios discípulos do Senhor Jesus. Um homem que terá a sua visão restaurada, mas não apenas a sua visão física, mas um homem que poderá ver o Senhor Jesus, como talvez até aqui os seus discípulos ainda não tivessem visto. E por que nós podemos dizer isso? A última vez em que nós estivemos aqui, na semana passada, nosso presbítero Luiz Gustavo aqui ficou encarregado da exposição bíblica por ocasião do culto, mas no domingo anterior nós fizemos aqui a exposição do texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 14 até o versículo de número 21. E nessa passagem, dos versos 14 ao 21, o Senhor Jesus, ele fala com os seus discípulos e os adverte, os alerta acerca do cuidado que eles deveriam ter com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Se os irmãos se lembram, os discípulos não compreenderam, eles não haviam compreendido a respeito do que o Senhor Jesus falava. Talvez porque eles tivessem presenciado anteriormente a multiplicação de pães e peixes, tivessem eles pensado que o Senhor Jesus falava a respeito de pão. No entanto, meus irmãos, o Senhor Jesus vai reprovar os seus discípulos, porque eles estavam preocupados com a capacidade que eles tinham de suprir a fome, uma vez que eles estavam em uma embarcação. Mas haviam se esquecido, embora tivessem presenciado a multiplicação de pães e peixes, que o Senhor Jesus era poderoso para multiplicar pães e peixes. Afinal de contas, no primeiro momento, o Senhor Jesus havia multiplicado 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 homens. Todos esses homens são alimentados, e o texto bíblico vai dizer que nessa primeira multiplicação sobram 12 cestos. 12 cestos de pães haviam sido recolhidos depois dessa multiplicação. Num segundo momento, 7 pães. 7 pães foram multiplicados para uma multidão de 4.000 homens. E 7 cestos sobram. Mas parece que esses homens ainda não haviam compreendido quem o Senhor Jesus era.
ainda não haviam compreendido a natureza do seu ministério, ainda não haviam compreendido o seu poder, porque estavam preocupados com o pão, quando na verdade o Senhor Jesus falava era a respeito da má teologia dos fariseus e do secularismo de Herodes. O que é curioso, e nós mencionamos, é que esse texto, dos versos 14 ao 21, ele é emoldurado pela cura de um cego, que é o texto que nós vamos estudar hoje, e anteriormente por a cura de um homem surdo e gago. Mas o que parece, meus irmãos, é que a despeito daquele homem surdo e desse homem cego que o texto narra aqui, os discípulos do Senhor Jesus é que precisavam ter os seus ouvidos abertos e é que precisavam que as escamas de seus olhos caíssem, para que eles pudessem ver. E aí talvez você diga, mas pastor, não tinha nenhum cego entre eles, não tinha nenhum surdo entre eles. É fato que não havia discípulo algum com qualquer tipo de limitação ou deficiência física, mas esses homens precisavam ver com os olhos do coração, e aparentemente até aqui não haviam ainda compreendido o Evangelho, não haviam compreendido a natureza do ministério do Senhor Jesus. O texto que nós temos diante de nós nessa noite, meus irmãos, ele de alguma forma continua sendo uma advertência contra a cegueira dos discípulos, mas ao mesmo tempo, e muito mais do que isso, muito mais do que uma advertência contra discípulos cegos e surdos para o Evangelho, esse texto ele relata a grandeza do Senhor Jesus e ele narra aqui a sua messianidade. Afinal de contas, o Senhor Jesus, o Messias anunciado no Antigo Testamento, era aquele que abriria os olhos dos cegos, era aquele que desimpediria os ouvidos dos surdos, é aquele que faria os coxos saltarem, e aquele que faria os mudos falarem e cantarem, como diz o texto de Isaías, no capítulo de número 35. Portanto, ainda que um texto como esse seja para nós uma advertência contra a cegueira ou a surdez espiritual, aquilo que nos impede de ver e entender e conhecer quem é o Senhor Jesus, aquilo que esse texto vai nos mostrar hoje, meus irmãos, é que o Senhor Jesus, ele é de fato o Messias, ele é de fato o Rei dos Reis, ele é de fato aquele que havia sido anunciado no Antigo Testamento, ele é de fato o nosso Senhor. É isso que essa passagem vai nos mostrar, e aquilo que é o desejo do nosso coração e a nossa oração, meus irmãos, é para que ao final desse texto, assim como esse homem que passa a ver, nós possamos ver quem é o Senhor, nós possamos vê-lo claramente e compreender com clareza a natureza do seu ministério. E então o texto ele narra aqui a cura desse homem, dos versos 22 até o versículo de número 26. Ele, de alguma forma, ele é o início de uma nova sessão no Evangelho de Marcos. Há uma sessão que se encerra aqui, começa lá no capítulo 7, no verso 31, e vai até o versículo de número 21 do capítulo 8. E essa nova sessão que se inicia aqui a partir do versículo de número 22, que vai até o capítulo de número 10, e que narra a última jornada do Senhor Jesus até Jerusalém. E aí o texto então nos mostra que o Senhor estava em Betsaida. O texto ele vai dizer que Betsaida era uma aldeia. Então o texto no versículo de número 1 diz: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então a ideia aqui, meus irmãos, inicialmente é de que Betsaida é narrada aqui no texto como sendo uma aldeia, mas muito provavelmente ela havia sido uma aldeia ou um vilarejo, mas que durante o governo de Filipe, o tetrarca, havia se tornado uma cidade próspera, uma cidade que havia se desenvolvido
mas que popularmente continuava sendo chamada dessa forma. Nós não sabemos quem, e é curioso isso, porque o texto vai dizer que um homem é levado até a presença do Senhor Jesus para que ele fosse curado. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego. Essa não é a primeira vez que as pessoas levam enfermos e doentes até a presença do Senhor Jesus. Você se lembra, lá no capítulo de número 2, 4 homens levam um coxo até a presença do Senhor, numa cena um tanto quanto inusitada, porque tinha tanta gente em Cafarnaum, ao ponto de que eles precisam passar esse homem paralítico pelo eirado, pelo telhado daquela residência. E então, naquela ocasião, aquele homem foi curado. Aqui no texto do capítulo de número 8, mais uma vez, a passagem chama a nossa atenção para o fato de que alguém leva esse homem até a presença do Senhor. Nós não sabemos quem era, nós não sabemos que tipo de relacionamento eles tinham, nós não sabemos quantas pessoas eram, mas a única coisa que nós sabemos é que eles levam esse homem até a presença do Senhor Jesus para que ele fosse então curado. E o que o texto nos mostra é que o Senhor Jesus vai tratar esse homem com empatia. A empatia e compaixão por parte do Senhor em relação aos enfermos. Isso é algo que o texto de Marcos chama a nossa atenção ao longo de todo o Evangelho. É justamente o caráter do Senhor. Ele tem empatia pelos que sofrem, ele tem compaixão por aqueles que estão aflitos. A empatia do Senhor Jesus por aqueles que estão passando por momentos de aflição. E meus irmãos, eu creio que essa é uma das características do Evangelho que mais podemos destacar em sua beleza. Há uma beleza do Evangelho aqui, quando nós percebemos a empatia do Senhor pelo seu povo. E óbvio, não apenas em relatos como esse que o texto mostra. Essa não é a primeira vez e não é a última vez no texto do Evangelho de Marcos que nós vemos o Senhor Jesus demonstrando empatia por aquele que sofre. Ele não é indiferente ao sofrimento alheio, mas obviamente que nós podemos ver a empatia do Senhor e ver o tanto que Ele se identifica conosco em nossas dores e em nossos sofrimentos, porque Ele mesmo assume forma humana. O texto bíblico vai dizer: Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. E a sua humilhação consistiu no fato de ter ele sido feito homem, como nós, sujeito às mesmas limitações, exposto aos mesmos perigos e tentações, e sofrendo no nosso lugar pelos pecados que nós cometemos. O Senhor Jesus é aquele que sofre conosco, Ele tem empatia pelos nossos sofrimentos, Ele não é alheio ou indiferente às nossas circunstâncias, mas Ele é aquele que sofreu no nosso lugar, Ele é aquele que sofreu primeiro. Então, meus irmãos, é óbvio, nós não servimos a um Deus, nós não servimos a um Senhor, nós não adoramos um Messias que não se importa conosco, que é indiferente, mas nós servimos ao Senhor Jesus, aquele que sofreu primeiro, sofreu em nosso lugar, como nosso representante. Ele morreu e derramou o seu sangue, recebeu sobre si a justa punição pelos pecados que nós cometemos. Ele bebeu o cálice da ira de Deus, para que esse cálice não fosse derramado sobre nós. O Senhor Jesus, portanto, como diz a Escritura, é homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele não é indiferente, Ele não é indiferente. Se nós podemos descansar em algo, meus irmãos, é na certeza de que o Senhor não é indiferente aos nossos sofrimentos, Ele não é indiferente à nossa aflição, antes Ele se compadece de nós, porque como nós, Ele é um homem de dores, que sabe o que é padecer. Mas o texto vai dizer então que o Senhor Jesus vai tirar esse homem e levá-lo para fora da cidade, como aquele que agora o está guiando.
E talvez a gente não saiba por quê. Por que o Senhor Jesus tira esse homem para fora da cidade? Por que ele leva esse homem para fora da cidade? Qual é a razão disso? Nós podemos considerar duas possibilidades. A primeira delas é que talvez o Senhor Jesus tivesse retirado ele da cidade para de alguma forma preservar aquele homem. Mas a outra razão, o outro motivo pelo qual provavelmente o Senhor Jesus tenha levado aquele homem para fora da cidade, era para não incitar a multidão, para que não houvesse ali qualquer tipo de motim. Isso porque o Senhor Jesus sabia e conhecia o coração das pessoas e sabia que elas tinham uma expectativa equivocada em relação à função do Messias. Muitos dos judeus do primeiro século criam que o Messias viria para estabelecer um tipo de governo que seria político. Não é à toa que os próprios discípulos se deixam levar por essa expectativa, que o Senhor Jesus viria, o Messias viria, e que ao vir, ele estabeleceria um reino que fosse político. Havia uma expectativa por parte deles de que o Senhor Jesus liderasse os judeus contra a opressão do Império Romano e restaurasse o governo teocrático de Israel e restabelecesse a nação como uma nação independente, como uma nação autônoma. Essa era a expectativa e a angústia de grande parte daqueles homens. Talvez nós os questionemos e julgamos esses homens, mas nós não somos assim, irmãos. Nós não somos assim. Nós estamos em ano de eleição e nós sabemos como as coisas são. Nosso coração está aflito. As eleições ainda nem começaram, mas nosso coração está aflito em relação àqueles que serão eleitos: governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, e principalmente há uma expectativa do nosso coração em relação a quem será o presidente da República. E muitos de nós criamos uma expectativa de que o Senhor Jesus nos liberte e nos livre de um governo político que seja corrupto. Isso é lícito. Isso é lícito. Agora, se nós temos esse desejo e essa expectativa, quanto mais o judeu do primeiro século. Quanto mais o judeu do primeiro século. Então havia uma grande expectativa de que o Messias viesse para restaurar a nação de Israel como uma nação independente e livre do jugo do Império Romano. O Senhor Jesus, portanto, não queria incitar qualquer tipo de movimento nesse sentido. Então, talvez por isso é que ele leve esse homem para fora da cidade. Assim como em muitas ocasiões, depois de curar os enfermos, ele se dirige então a eles e diz assim: vá e não conte para ninguém, porque ele estava no controle e no domínio de todas as coisas, ao passo que muitos dos seus discípulos e daqueles que o cercavam tinham uma expectativa de que ele pudesse estabelecer esse reino o quanto antes. Você se lembra, por exemplo, do momento em que os irmãos do Senhor Jesus, que eram céticos até certo momento em relação à sua messianidade, questionaram por que ele não ia para Jerusalém, e a resposta é porque ainda não é chegada a hora. O Senhor Jesus sabia o tempo de ir a Jerusalém e ali padecer as coisas que deveria padecer. Mas a passagem nos mostra como que o Senhor Jesus, então, ele vai agir em benefício desse homem. E o texto sugere aqui um método um tanto quanto peculiar do Senhor para curar esse homem. O texto vai dizer e narrar isso a partir do versículo de número 23, quando a passagem diz assim: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, inusitado, não é? O Senhor Jesus está usando aqui saliva. Se você voltar a sua Bíblia lá para o capítulo de número 7, do versículo 31 ao 37, você vê que de alguma forma ele usou o mesmo método
para curar o homem surdo, que o texto do capítulo de número 7, ele narra. Mas óbvio, meus irmãos, que é algo que a gente precisa destacar aqui. E o que é? O poder para curar não estava no método. O poder para curar não estava na saliva. O poder para curar estava no Senhor Jesus. Ele é Deus. E como Deus, Ele tem poder para curar. O Senhor Jesus, ao curar aquele homem, Ele vai curar aquele homem pelo seu poder. Ele estaria ali mostrando aquele homem e aos seus discípulos que Ele é Deus e o Messias que havia sido anunciado na antiga aliança. O poder então não está no método. O texto não quer chamar a atenção aqui para um método de cura, mas o texto está chamando a atenção para o poder de Cristo para curar. O poder está nele. Mas se há algo que chama a nossa atenção, meus irmãos, nessa passagem, é que inicialmente, esse homem, ele não vê com clareza. Olha como o texto vai dizer então no versículo de número 24. O texto diz assim: e recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, o que isso significa, meus irmãos? O que isso significa? Esse homem, obviamente, passou a ver. Há um milagre aqui, o que nós não podemos desprezar. Ele está vendo, mas ainda não está vendo muito bem. Então você percebe isso, ele vê algo. Talvez seja assim com você. Se você tirar os seus óculos, o que você vê? Talvez você pudesse dizer como esse homem: vejo homens como árvores, sem nitidez, sem clareza, não vejo as feições, não identifico os rostos, sei que são homens, mas não vejo com clareza. É isso que está acontecendo aqui. Agora, o que isso significa? Significa que Jesus não fez algo perfeito? Será que Jesus falhou? Nós olhamos para uma passagem como essa, será que nós podemos dizer isso? Jesus parece que fez uma cura meia boca. É melhor ele resolver isso, porque não ficou bem feito. Não, meus irmãos, é óbvio que não. Jesus não cura em qualquer texto do Novo Testamento como esses supostos milagreiros e curandeiros que nós vemos na TV. Quando ele cura ou quando ele expulsa um demônio, ele faz isso de forma perfeita. Quando ele cura o coxo, ele não precisa do auxílio de seus amigos para que ele possa andar, mas eles saltam nos seus pés, pegam com seus próprios braços as suas camas, seus colchões, e eles andam com firmeza e com vigor. Mas então por que parece que aqui é diferente? Por uma questão clara, meus irmãos. Aquilo que o texto está mostrando é que há uma identificação agora desse homem com os discípulos. Porque assim eram os discípulos. Eles viam, eles conheciam o Senhor Jesus e aparentemente eles tinham alguma compreensão a respeito de quem era o Senhor Jesus. Você se lembra, por exemplo, da declaração de Pedro, quando o Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos: o que as pessoas dizem ao meu respeito? E aí então, eles vão dizer, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista. E aí Jesus então vira para os discípulos e diz assim: mas e para vocês? Para vocês, quem eu sou? Para vocês, quem eu sou? E aí então Pedro, cheio de ímpeto, ele toma a dianteira e ele, inspirado pelo Espírito, ele vai dizer: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Irmãos, é esse mesmo Pedro que mais tarde, vai repreender o Senhor Jesus, porque ele havia anunciado a sua morte e a sua crucificação. É esse mesmo Pedro que mais tarde vai negar o Senhor Jesus, intimidado por uma serviçal. Eram homens que viam, irmãos, mas não viam com clareza. Eles viam homens como árvore. Não é que eles não fossem crentes,
Eles eram, mas eram imaturos, e faltava a eles ver com clareza. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos assim. A pergunta que o Senhor Jesus faz aos discípulos, talvez nós devemos fazer a nós mesmos: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E talvez muitos de nós tenhamos uma percepção míope a respeito de quem é o Senhor Jesus. Talvez para muitos ele seja um mestre. Ao Senhor Jesus é um grande mestre. É verdade. Mas se a nossa visão a respeito de quem é o Senhor Jesus se limitar a isso, nós estamos vendo homens como árvores. Alguns vão dizer: ele é um grande líder. E de fato ele é um grande líder. Mas se nós limitarmos a nossa visão a respeito de quem é Jesus a uma figura e um exemplo de liderança, nós estaremos tendo uma visão míope a respeito de quem é o Senhor Jesus. Talvez alguns pensem em Jesus como um curandeiro. Afinal de contas, ele fez muitos milagres, e de fato o Senhor Jesus tem poder para curar. Mas ainda assim, se a nossa visão a respeito de quem é o Senhor Jesus se limitar a essa ideia de que ele é alguém que cura, nós teremos uma visão míope, tacanha, embaçada a respeito de quem é o Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor para que nós possamos ver com clareza quem é o Senhor Jesus, para que nós possamos ver com clareza que ele é muito mais do que um mestre, que ele é muito mais do que um exemplo, que ele é muito mais do que uma figura de liderança. Nós precisamos clamar ao Senhor para que ele abra os olhos do nosso coração e nós possamos dizer que o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor para que nós possamos vê-lo dessa forma. Ele é o Cristo, ele é o Messias ungido, capacitado. Ele é o próprio Deus que se fez homem, e confessá-lo dessa forma, irmãos, para que você seja beneficiado pelos méritos de Cristo, para que você tenha os seus pecados perdoados, para que você tenha a certeza da sua salvação, para que você seja salvo de fato. Não basta apenas crer em Jesus como um mero personagem histórico, não basta apenas crer em Jesus como um mero professor ou exemplo, como uma figura como qualquer outra. Não basta crer em Jesus como você acredita que Platão existiu, ou que Aristóteles existiu, ou qualquer outro personagem, filósofo da Grécia Antiga. É necessário crer que Jesus é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, e que a sua morte, ela foi uma morte vicária, substitutiva, e que através dessa morte, da sua obediência, dos seus méritos, que nós temos os nossos pecados perdoados. É desse Jesus que nós precisamos. Nós não precisamos de um mero exemplo, nós não precisamos de um curandeiro, porque todos esses homens aqui, o surdo que passou a ouvir, o cego que passou a ver, o Lázaro que foi ressuscitado, todos eles morreram de novo. E a diferença, irmãos, é que se quando ouviram e viram o Senhor Jesus, passaram a crer nele de todo o coração como seu Senhor e como seu Salvador, esses homens serão ressuscitados no último dia para viver na presença do Senhor Jesus, revestidos de glória, à semelhança do seu Mestre. Ao passo que aqueles que viram o Senhor e ouviram a mensagem do Evangelho apenas como uma mensagem de autoajuda, apenas como um mero exemplo, mas não reconheceram como Senhor e Salvador de suas vidas, serão ressuscitados também, mas para serem lançados na morte eterna. Meus irmãos, nós precisamos ver o Senhor Jesus, nós precisamos vê-lo claramente, como ele se revela na sua palavra. Mas infelizmente, meus irmãos, muitas vezes a nossa visão a respeito do nosso Senhor, ela é míope, ela é tacanha. Nós vemos homens como árvores,
Mas nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos, para que nós possamos vê-lo com clareza e assim servi-lo de todo o nosso coração. Servi-lo de todo o nosso coração. Essa passagem continua, meus irmãos, e aí, aquilo que parecia um serviço inacabado, aquilo que parecia um serviço incompleto, é realizado de forma plena. Olha o que o texto vai dizer. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandando Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Portanto, o que o texto nos mostra é que agora as escamas dos olhos desse homem caíram completamente. A palavra do profeta Isaías se cumpriu em Cristo. Ele é aquele que dá vista aos cegos. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Jesus realiza aqui um poderoso milagre que dá testemunho da sua grandeza. Ele é o Filho de Deus. O texto do Evangelho de Marcos começa anunciando e apresentando o Senhor Jesus como o Filho de Deus. Um texto que é escrito com esse propósito, para mostrar para os seus leitores, para mostrar para mim e você, que Jesus não é outro qualquer, senão o Filho de Deus, o unigênito, aquele que é da mesma essência do Pai. Talvez você pense assim: mas pastor, como que ele é o único filho se a gente é filho também? É preciso entender isso. A Bíblia, quando fala do Senhor Jesus como o unigênito Filho do Pai, está se referindo a Ele como aquele que é da mesma essência, da mesma natureza. Ao passo que nós, que cremos em Cristo, fomos recebidos por Deus como filhos por meio da adoção. Como filhos recebidos por adoção, nós temos os mesmos direitos do Filho unigênito, que é o Senhor Jesus. Mas aquilo que o Evangelho de Marcos quer que nós saibamos é que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele começa dessa forma: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E sabe por quê, meu irmão e minha irmã, que esses milagres estão sendo narrados aqui? A cura do surdo, a cura do cego, a cura do paralítico, é para que eu e você, nós saibamos que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o motivo, essa é a razão pela qual o Senhor Jesus curou esses homens. Essa é a razão pela qual Marcos registrou aqui esses milagres, para que eu e você, nós saibamos que Jesus é o Filho de Deus. Meus irmãos, aqui se cumpriu, portanto, a palavra do Senhor. Se cumpriu o texto do Salmo 146, versículo 8: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Sendo assim, Jesus realizou seu trabalho perfeitamente. Ele não deixa nada incompleto ou inacabado. O apóstolo Paulo mesmo, falando a respeito da salvação dos crentes, quando escreve aos Filipenses, ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo aqui expressa alegria com a graça de Deus na vida dos crentes da igreja de Filipos. Ele expressa também confiança de que o Deus que os salvou completará a obra de salvação na vida deles. Mas creio que vale a pena aqui uma consideração sobre o que essa passagem nos ensina sobre a doutrina da salvação. Um famoso e conhecido teólogo chamado J.C. Ryle
falando a respeito da doutrina da salvação, à luz dessa passagem, ele vai dizer assim: essa passagem constitui-se em uma vívida ilustração da maneira pela qual, com frequência, o Espírito de Deus opera na conversão humana. Todos nos mostramos naturalmente cegos e ignorantes nas questões relativas às nossas almas. A conversão consiste numa iluminação, numa mudança das trevas para a luz. A cegueira dá lugar à visão do reino de Deus. No entanto, poucas pessoas, logo ao se converterem, veem a realidade espiritual de forma distinta. A natureza e a proporção das doutrinas, das práticas e das ordenanças do Evangelho são percebidas de forma ofuscada e compreendidas de forma imperfeita. Os recém-convertidos são como o cego que esse relato enfoca, o qual, a princípio, via os homens como árvores andando. A visão dos recém-convertidos mostra-se ofuscada e desacostumada com o novo mundo no qual foram introduzidos. Somente depois que a atuação do Espírito Santo aprofunda-se, é que a experiência deles, em alguma medida, amadurece e eles se tornam capazes de ver as coisas com maior clareza e de dar a cada aspecto da religião cristã o seu devido lugar. Essa é a história dos milhares dos filhos de Deus. Eles começam vendo os homens como árvores a andar e terminam vendo tudo com clareza. Ao final da passagem, então, Jesus envia o homem de volta para a sua casa. Ele ordena que não volte para a cidade, mas que vá para a sua casa. E aqui, muito provavelmente, também com o intuito de preservá-lo e de não criar ou causar nenhum tumulto. Mas eu gostaria de fazer algumas aplicações, meus irmãos, breves, antes de nós encerrarmos. E a primeira delas é que é importante reconhecer que nós não podemos exigir cura de Deus e que nós não podemos controlar. Nós não podemos exigir cura de Deus, nós não podemos controlar. Se Ele cura ou se Ele não cura, isso não é algo que está no nosso controle. Agora, eu posso orar pela cura de alguém, pastor? Eu posso orar pela minha cura, se eu ficar enfermo, se tiver alguém na minha família, um amigo doente, enfermo, eu posso orar pela cura dessa pessoa, eu posso orar para que o Senhor cure essa pessoa. É claro, você pode e deve fazer isso. A Bíblia nos orienta a orar pelos enfermos. A Bíblia diz que nós devemos colocar diante de Deus todas as nossas petições pela oração e pela súplica. A Bíblia diz que os presbíteros devem orar pelos enfermos da igreja. Então nós devemos sim, e temos a permissão, é lícito orar para que o Senhor cure. O que nós não podemos, meus irmãos, é exigir isso. Porque no final, Ele é quem tem o poder da decisão. O Senhor é soberano para curar, da mesma forma que Ele é soberano para não curar. Nós podemos orar para que o Senhor cure, mas muitas vezes, irmãos, a resposta para essas orações é não. Muitas vezes a resposta para essas orações é não. Nós vemos isso na própria vida do apóstolo Paulo. Você se lembra do apóstolo Paulo orando ao Senhor para que o livrasse de um espinho na carne? Nós não sabemos exatamente o que é. Há quem diga que fosse uma enfermidade nos seus olhos, mas algo que lhe inquietava, algo que lhe angustiava, algo que lhe afligia. Mas aquilo que ele ouviu do Senhor como uma resposta ao seu pedido justo e lícito foi: minha graça te basta. Então, quando as nossas orações por cura não forem atendidas, nós podemos descansar na mesma resposta que o Senhor deu ao apóstolo Paulo: minha graça te basta. Minha graça te basta. Mas, meus irmãos, podemos destacar aqui também a forma como que o Senhor, de alguma forma, à luz dessa passagem, aponta para a fragilidade dos discípulos em compreenderem quem Ele era
e a natureza do seu Evangelho. Como nós afirmamos aqui, é um fato que, naturalmente falando, nós somos alcançados pelo Senhor de forma graciosa. E nesse sentido, quando nós falamos sobre a justificação, há um ato judicial, legal, forense da parte de Deus, por meio do qual, no momento em que nós colocamos a nossa fé em Cristo, Ele nos declara como justos, está salvo, seus pecados foram cancelados, a sua culpa foi imputada sobre Cristo, agora você é um crente. Mas há um sentido em que essa salvação se desenvolve, isso nós chamamos de santificação. E nesse sentido, a Bíblia diz que a santificação é algo tanto que Deus opera em nós, como ao mesmo tempo é algo pelo qual nós devemos nos esforçar. Então, se há algo que cabe para nós considerar, irmãos, à luz de uma passagem como essa, é que no que depender de você, no que depender de mim, nós devemos nos esforçar para que a nossa visão a respeito do Senhor Jesus e do Evangelho não seja míope, não seja tacanha. No que depender de mim, no que depender de você, nós devemos nos esmerar para conhecer o Senhor cada vez mais. Cada vez mais. Há certos momentos nas Escrituras, nós vemos isso quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, e mesmo na carta aos Hebreus, no capítulo de número 5, como que o apóstolo Paulo e o autor aos Hebreus vão reprovar os seus leitores, porque eles já deveriam ser crentes maduros, mas ainda precisavam de leite, porque ao invés de crescerem em maturidade e entendimento da palavra do Senhor, permaneciam como crianças. Portanto, meus irmãos, naquilo que depender de mim e naquilo que depender de você, nós devemos nos esmerar para conhecer o Senhor cada vez mais, para ter uma visão clara a respeito de quem é o Senhor Jesus, para ter uma visão clara a respeito de como Ele se revela a nós nas Escrituras, e para que assim nós possamos desfrutar das bênçãos que decorrem desse conhecimento, porque é evidente, meus irmãos, que conhecer o Senhor Jesus não é algo que diz respeito meramente ao desenvolvimento intelectual, não é algo que diz respeito meramente à aquisição de repertório teórico, mas é algo que contribui para a nossa santificação e que é capaz de nos conceder uma paz que sem esse conhecimento nós não podemos ter. Portanto, naquilo que depender de mim, naquilo que depender de você, nós sejamos zelosos e diligentes em buscar conhecer o Senhor, para que assim, meus irmãos, na medida em que nós o conhecemos e na medida em que nós nos deleitamos nele, nós possamos confiar no seu poder e na sua graça salvadora, para que assim nós possamos olhar para Cristo e reconhecer, Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e assim descansar seguros de que aquele que começou boa obra em nós, Ele há de completar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Quero então chamar os nossos presbíteros aqui à frente para nos auxiliar na distribuição